Hoje, 15 de março de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 o servidor aposentado Paulo Márcio Castilho de Souza Pereira. Boa tarde, Paulo Márcio. Boa tarde, Ariane. Muito obrigado pela visita. Fico muito grato pelo tribunal também ter lembrado de mim. Paulo Márcio, em que data e local o senhor nasceu? Nasci em Belo Horizonte, 24/10/65. Vou fazer 51 anos esse ano. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Papai e mamãe são primos primeiros. Papai é primo de mamãe, então minhas avós são irmãs, então a família é uma só. É coisa de Minas mesmo, né? Então é difícil de encontrar, mas é nosso. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Minha infância foi muito boa, porque eu tive a infância no interior de Minas. Eu fui criado em Pedro Leopoldo, na terra do Chico Xavier. Então foi muito bom, eu brinquei, eu peguei carrapato, eu peguei pulga, eu nadei no rio, andei de bicicleta, eu fui para a fazenda. Então eu tive a infância que hoje você não vê mais. Acabou essa infância. Então foi uma infância boa que eu tive. Tenho a agradecer muito a Deus minha infância. O senhor exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Na nossa época eu gostava muito de ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro e papai não tinha condições. Papai era advogado na época e professor. Então lá em casa tinha um pé de manga. Eu vendia manga na rua e lavava carro dos outros, que eu sou apaixonado por carro desde menino. Então eu lavava carro todo sábado na minha casa para quem quisesse. Então sábado lá em casa era uma filinha de carro para me lavar. E até hoje eu faço isso. Não para os outros, mas eu lavo os meus. É um hobby que eu tenho. Quando criança, adolescente, qual a profissão que aspirava a exercer ao tornar-se adulto? Eu queria ser um militar, ou trabalhar na aeronáutica, ou servir a marinha, ou depois eu pensei em ser dentista, mas nada disso seguiu. Nada disso seguiu. Segui uma família, fiz direito, vim para Goiânia, comecei no CEUB, vim para Goiânia e continuei aqui. Em que ano você formou para direito? Paulo Márcio, conte-nos, por favor, como foi sua trajetória estudantil? Não, eu sempre fui tranquilo, viu, Ariane? Você me conhece bem, até nos estudos, nunca fui de briga, nunca fui de diretório acadêmico, nunca fui de nada, sempre fui bem tranquilo. Sempre gostei de servir, né? Então, até hoje nas eleições eu sou tranquilo, minha esposa gosta de ir para manifestação, eu continuo quietinho do mesmo jeito. Como o senhor se interessou pelo direito? Não é que eu interessei pelo direito. Lá em casa, papai, na época, até falava que ele era juiz na época, depois que começou com advogado e fez concurso para juiz, passou em 73. Juiz de direito? Juiz do trabalho, papai. Do trabalho, papai, juiz do trabalho. E papai sempre falava que a magistratura era um sacerdócio, que não... Aí você vai entrevistá-lo, vai ser melhor do que eu, mas era um sacerdócio, ele não tinha outra profissão. Papai vivia por direito. E não sei se isso foi bom para nós, se não foi, eu não gostava disso não, porque papai se isolava do mundo. Era só trabalho, sentença, trabalho, tribunal, sentença. E acabou que nós saímos da escola em Brasília, ia para o tribunal, para junta, chamava junta de conciliação e julgamento, ficava com o papai. Então é o meio, né? É o meio que a gente vivia. Então foi isso. Apesar que minha irmã era publicitária, meu irmão fez direito e a outra fez administração. Então não foi bem assim todo mundo fazendo a mesma. E ninguém é juiz. Ninguém quis ser juiz. Paulo Márcio, quais os planos que você tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Eu já deixei a faculdade, já estava no TRT. Eu entrei no TRT com 18 anos. Então, a faculdade foi para me galgar dentro do tribunal. Porque depois eu descobri que eu podia ter feito educação física, que eu adoro educação física. Mas pela família eu fiz o direito. Mas nada impede hoje de fazer a educação física, né? Ainda dá tempo. Dá tempo. O senhor poderia
falar de suas experiências profissionais antes de fazer parte do quadro Servidores da Justiça e Trabalho? Eu fui só, antes de trabalhar no TRT, eu queria muito trabalhar. Então, o papai arrumou um emprego para mim no sindicato dos empregados do Sindicato dos Empregados de alguma coisa em Brasília. Eu tinha 15 anos. Então, eu fui ser office boy. Então, eu fui 2 anos de office boy, 3 anos de office boy antes de entrar no tribunal. Então, servia cafezinho, ela lá levava e trazia. Então, eu sofri um pouquinho como office boy. Não era nem estagiário, era office boy mesmo. Fui 3 anos de office boy, carteira assinada e tudo. Paulo Márcio, em entrevistas anteriores, percebeu-se que no início, quando Brasília e Goiás eram jurisdicionados à terceira região, muitas dificuldades foram enfrentadas. Havia falta de pessoal, móveis, materiais básicos como caneta, papel e etc. O senhor confirma isso? Ouviu falar a esse respeito? Ouvi porque na época papai era juiz da terceira região, da terceira. Quando nós viemos para Brasília, Brasília ainda era da terceira região, Belo Horizonte. Então papai viajava de ônibus, ele substituía Anápolis, ele saía de Belo Horizonte, ele ia para Belo Horizonte toda semana nos ver. Então ele viajava de ônibus, não tinha avião. O tribunal não dava dinheiro para a pessoa viajar de avião. Então era muito triste. Papai saía de no domingo de Belo Horizonte, chegava aqui em Goiânia na segunda, trabalhava até sexta, pegava um ônibus e voltava de novo. Não tinha ajuda de curso e não pagava diária antecipada. Eu lembro que o papai falava, não tinha diária. Então era tudo comprovante. Chegava, ele gastava para depois o tribunal reembolsá-lo. Então era bem difícil, era uma vida bem difícil. Na junta, ele sentia falta, assim, também de materiais, de servidores? Como que era? Havia essa falta, essa carência? Não, acho naquele que não tempo? tinha. Papai nunca reclamou disso, não. Reclamava muito do financeiro. Do financeiro. O tribunal tinha pouco orçamento. Eu lembro que uma vez o tribunal deu um relógio para cada junta de conciliação e papai, na época, não colocou a pilha, porque era para o juiz colocar a pilha. E papai não colocou, porque ele achou um absurdo. Deram o relógio e não deram a pilha, né? E papai era meio danadinho, e o relógio ficou sem funcionar. Até o tribunal dar a pilha para ele. Paulo Márcio, o senhor pertenceu ao quadro da 10ª região a partir de 1984. 84, março de 84, eu entrei no tribunal. Por quanto tempo trabalhou naquele órgão? Quais as diretorias que o senhor atuou naquele tribunal? Na época eu fui nomeado, eu trabalhei por muito tempo na 10ª, na diretoria de assistência ao pessoal. Então eu que dava assistência às pessoas. Todo mundo gostava muito de mim, como gosta até hoje. E lá na 10ª eu fazia esse papel, que era essa diretoria de assistência ao pessoal. Cuidava do plano de saúde, auxílio creche. Então, tudo que a pessoa queria era o Paulo Márcio aparecer na hora que ele estava precisando. Então, quando o doutor Erasto mesmo internou uma época bem ruimzinha, na hora que ele me viu chegando com a pastinha, ele falava até pouco tempo: nossa, Paulo Márcio chegou, graças a Deus. Eu chegava para resolver os problemas das pessoas. E o plano de saúde nosso era a gente que administrava, desde aquela época. Não era, hoje, aqui é a Unimed, né? A 10ª, o plano é próprio. É do tribunal, é um plano do tribunal, até hoje. Então, eu era diretor e existe a diretoria até hoje. Fale-nos de que modo se deu seu ingresso na Justiça Trabalhista Goiana. Em que ano? Eu estava trabalhando em Brasília, tranquilo, e o doutor Sebastião Renato chegou lá para visitar meu pai. E papai na época, já era juiz do tribunal. Chama Sebastião, que eu tenho liberdade com o Sebastião, ele sabe disso. O Sebastião é meu padrinho de casamento, então tem uma afinidade grande com o Sebastião. E o Sebastião foi visitar papai. Chegou lá e falou: Luciano, estou com dificuldade de arrumar um secretário-geral para mim. Eu estou sem secretário-geral. Aí papai falou: vai, leva Paulo Márcio. Eu era recém-casado na época.
Aí o Sebastião falou assim, uai, eu não tinha pensado no nome dele não, ele mandou me chamar. Aí eu falei, Sebastião, eu aceito, mas como eu sou recém-casado, eu tenho que perguntar à Ana, minha esposa, se ela está disposta a ir para Goiânia. Aí eu liguei para a Ana falou, não, de imediato, vamos mudar para Goiânia. Aí eu mudei para Goiânia em 95. Eu tenho mais tempo de tribunal da 18ª do que eu tenho da 10ª região. Eu tenho 20 anos da 18ª, 11 ou 12 da 10ª. Então eu sou mais daqui, né, Ariana? Doutor Paulo Márcio, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça do Trabalho? Participei desse processo também. Foi muito doído, né, para eles. Participei no processo de indicação de classista na época com o Sebastião Renato. Então, eu como secretário-geral e o Sebastião, a gente na época que escolhia os classistas que iam trabalhar no tribunal, era engraçado, né? Então, a indicação era feita em comum acordo ali na presidência. Era eu, o Sebastião, o Norton, não sei se o Josias estava, mas geralmente era o Norton. Então, era a indicação boa. Eu vou falar assim, a experiência não minha, mas papai acha que no interior deveria ter classista, porque o classista conhece a sociedade do interior, fala a língua da pessoa do interior, conhece o empresário do interior. Então, na época que ele era juiz, o classista no interior fazia diferença, que conhecia as empresas, conhecia tudo. Então, é basicamente isso. Paulo Márcio, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. Você se recorda? Recordo, eu era secretário-geral na época também. Na época era a doutora Alba presidente, eu era secretário-geral. E ela fez um movimento fortíssimo com deputados, senadores. A gente recebia esse povo o dia inteirinho no tribunal. A doutora Alba fez um bom trabalho, né, com esse pessoal, com senador, deputado. Ela fazia questão de recebê-los no TRT. Então, a gente trabalhava 24 horas recebendo autoridades no tribunal. Então foi um belíssimo trabalho, ela movimentou os servidores, né? Então era uma pessoa de garra, doutora Alba. Boa lembrança da doutora Alba que eu tenho. E naquela época também houve caravanas, né? Para Brasília. Para Brasília. Você participou? Não fui não, porque na época eu era secretário-geral. Eu falo muito, secretário-geral no tribunal era vitrine. Não sei se hoje eu não posso falar isso, que eu não sou. Mas na época, o secretário-geral, eles olhavam se eu tinha feito a barba, se eu tinha engraxado o sapato, que carro que eu andava. Então era uma vitrine. Então eu tinha uma linha e que eu sempre gostei de seguir aquela linha. Então, isso querendo ou não, me cansou um tempinho, né? Foram 8 anos seguindo aquela linha. Apesar que, queria até te falar isso, quando eu cheguei, o secretário-geral passava, as pessoas até de pé ficavam, não sei se você recordava disso. Era terrível, eles tinham medo do secretário-geral na época. Então eu mudei isso no tribunal. Eu abri as portas da secretaria-geral do tribunal, recebia todo mundo. Então isso para mim foi muito bom, né? Eu recebia todo mundo de braços abertos. Se era reclamante, era reclamado. Eu já fui ouvidor no tribunal. Então, esse papel de ouvidoria eu fiz várias vezes. Quantas vezes eu era secretário-geral, a pessoa chegava reclamando lá, mas brigando feio. Aí a minha secretária, ou a Liliana, falou, Paulo, quer que tira daí? Eu falei, não, deixa ela falar, que eu preciso, ela quer falar para alguém. Esse alguém sou eu, então deixa falar para mim. Então eu escutava demais e sempre escutei. E isso foi bom para mim hoje. Então isso foi uma escola de vida para mim. Então eu mudei um pouquinho a cara da Secretaria-Geral do Tribunal. Até os trajes, você até falou de terno e gravata, eu não quero usar terno e gravata, não quero. Porque eu instituí no tribunal também, quando eu era diretor de recursos humanos,
o dia do servidor. O dia do servidor é assim, você fica à vontade. Eu ia trabalhar assim, quando eu cheguei no Recursos Humanos assim, ninguém acreditou. Eu falei, Ricardo, eu vou trabalhar assim agora, toda sexta-feira. É o dia nosso. Até para a pessoa chegar mais à vontade e falar comigo. Eu queria fazer isso como secretário-geral, mas não tive coragem. Mas quando eu assumi a diretoria de Recursos Humanos, sexta-feira era só assim. Eu queria ser igual a Arione, igual a todo mundo. E sou igual a Arione e sou igual a todo mundo. É isso que eu queria mostrar para o pessoal. Não tinha hierarquia. Ali você estava falando com o Paulo Márcio, servidor. Não secretário-geral, não diretor de Recursos Humanos. Paulo Márcio, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Isso eu falo muito do meu cunhado. Vou esquecer papai um pouquinho, vou falar do meu cunhado. Meu cunhado é empresário grande em Brasília e vive na justiça do trabalho, reclamando assim. Mas é porque, gente, não tem um advogado bom, tem que ter uma estrutura boa na empresa para não ter reclamação trabalhista. Então, a pessoa não entende isso, ele quer economizar com o advogado, então com isso ele não leva nada para a empresa dele, depois o reclamante sai da empresa dele, vai para o tribunal e pronto, aí é um caos, não tem nada certo, tudo errado, tudo errado. Contrata um advogado que não é da área trabalhista, é da área civil, e aí é pior ainda, que é um desastre geral, que aí o pessoal sai falando mal do tribunal. Mas o tribunal é excelente, gente, excelente. Você trabalhou certinho, não tem protecionismo, não tem nada. Trabalhou certo, não tem errada. Assinou carteira, pagou férias, 13º, não tem errada, nunca teve. Negócio que o pessoal não faz nada certo, né? Infelizmente não faz certo. E da justiça comum, a nossa diferença é grande demais. E sempre foi. Não tem como a gente mensurar quantos anos à frente nós estamos na justiça comum. É muitos anos. É tudo diferente. Não só a questão processual, mas a questão de servidores. A satisfação dos servidores nossos, tudo é diferente. Tem como a gente comparar as duas justiças. Nunca teve, nunca teve. A nossa justiça traz satisfação, né? Hoje nem tanto, mas na minha época, há uns anos atrás, a gente ia com prazer para o tribunal. Hoje o negócio está mais complicado. Hoje está mais complicado. Paulo Márcio, como você avalia a relação da sociedade goiana com a justiça do trabalho hoje? E como o senhor enxerga o futuro da justiça do trabalho em Goiás? Eu acho o seguinte, eu tenho vários amigos empresários, vários. E todos, assim, acham a justiça extremamente ágil, extremamente ágil. Eles têm aquela questão do protecionismo, sim, todo empresário tem isso. Né? Isso é do empresário. A justiça do trabalho veio para proteger e vem mesmo, né? Veio para proteger o mais fraco. Então, mas eles têm bons olhos com a justiça do trabalho. Eu não sei como é que está a questão do horário de audiência, mas eles reclamavam demais com relação ao horário de audiência. Chegava para a audiência 9 horas, perdia amanhã. Nossa, mas aí o povo fica bravo conosco, mas fica com razão, né? Mas a gente vai ao médico e perde um dia inteiro para ir no médico, não é? Mesma coisa, mesma coisa. E como você enxerga o futuro da justiça do trabalho em Goiás? É muito trabalho, né, Orione? Eu não sei como é que vai ser conosco, não, mas tem que aumentar esse quadro nosso, tem que aumentar as funções, para o tribunal vir com mais satisfação, porque o servidor hoje não tem satisfação mais para trabalhar, gente. É muito sofrido para o servidor. Eu agradeço a Deus de estar aqui, não assim, eu gostaria de estar aposentado sem a doença, mas eu não sei se hoje eu daria conta O Ricardo até me fez alguns convites há uns anos atrás. Eu falei, Ricardo, eu não dou conta mais. Eu não sabia que eu estava doente. Mas o ritmo do tribunal é alucinante hoje. Eu já dei minha parcela de participação como secretário-geral há muito tempo. Era dedicação 24 horas por dia.
Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tinha celular ainda, mas o povo tinha meu telefone. Era o dia inteirinho, era o dia inteirinho. Então minha parcela de participação já foi dada, vereador. Deixa para esse pessoal mais novo. Paulo Márcio, a gestão do desembargador Platon foi um divisor de águas no nosso tribunal. Até dizem que o nosso regional era um antes e outro após a gestão Platon. Um dos maiores destaques na administração foi a valorização dos servidores da casa, nomeando para os postos de direção aqueles efetivos do quadro da Justiça e Trabalho, levando em conta tão somente os critérios de competência e também concedendo mais autonomia para os juízes de primeiro grau administrarem as JCJs que presidiam. Fale-nos sobre esta importante marca da sua administração, Platon. Como secretário-geral da presidência, o senhor que acompanhou de perto todas essas mudanças, inclusive, fale-nos sobre essa importante marca da sua administração. Como secretário-geral da Presi, o senhor acompanhou de perto todas essas mudanças. Poderia relatar o que aconteceu nesse momento histórico? A administração do Dr. Platon, para mim, foi a mais bonita administração que teve no tribunal. Eu, na época, secretário-geral, o Dr. Platon me convidou. Então, teve uma equipe de transição. Então, foi tudo muito bem pensado. Ele não assumiu e começou o trabalho. O trabalho começou com 6 meses antes. Então, ele pediu para o Sebastião me colocou junto com o Dr. Platon. Foi até uma administração difícil, que eu tinha que servir o Dr. Sebastião e servir o Dr. Platon. E servi 2 presidentes na mesma hora, porque teve a transição de 6 meses. E veio o diretor-geral na época, que foi o Luiz Carlos, de Brasília. Não sei se vocês chegaram a entrevistar o Luiz Carlos. E ele trouxe o Luiz Carlos. Então ficava eu, o Luiz Carlos e o Ricardo. E o Dr. Platon fazendo o que a gente ia fazer. Porque quando o Dr. Platon assumiu, soltou algumas medidas fortes, que mexeram com o tribunal inteiro. Então todos os servidores sem vínculos do tribunal que tinham diretoria saíram do tribunal. Então foi um caos. Então aquele diretor de secretaria sem vínculo, todos saíram. Aí entraram todos concursados, bacharéis em direito, com a portaria que o Dr. Platon fez. Essa portaria já estava pronta. Então foi um choro terrível. Esse foi o primeiro choro com os diretores de secretaria. Segundo choro, o tribunal tinha aquelas diretorias, cada juiz tinha uma diretoria. Então, por exemplo, a diretoria do Dr. Platon era os recursos humanos. Ele era juiz e tinha a diretoria de recursos humanos. O Dr. Platon, o Dr. Sebastião, era juiz e tinha uma diretoria de cadastramento processual, que era a Márcia Corujo. E assim, cada um tinha a sua. O Guedes tinha a corregedoria. E o Dr. Platon acabou com isso. Ele chamou todo mundo, não sei se alguém já relatou isso para você, então eu vou ser bem... Ele chamou os juízes na época, os juízes togados, e falou: gente, eu vou acabar com essas diretorias, todas essas diretorias vão ser nomeadas pelo presidente do tribunal. Pensa no caos, foi um mal-estar terrível. O Dr. Platon, na época, até ameaça teve, eu recebi telefonema ameaçando o Dr. Platon. Não o Dr. Platon em si, mas o filho do Dr. Platon. Não sei nem se o Dr. Platon sabe disso, mas eu recebi ligação. Liguei na época para o Domingos, que era delegado da Polícia Federal. Domingos nos deu um apoio muito grande, porque foi terrível. Aí o Dr. Platon, não satisfeito, assim, queria mais. O Platon fez o concurso, que estava parado. Então foi feito aquele concurso. Nomeou aquele tanto de gente. Aquele tanto de gente foi embora. O que foi nomeado nós tivemos que devolver. Gente que tinha vindo para o tribunal já desde a 10ª, tivemos que devolver. Foi mais choro. Foi choro 24 horas por dia na presidência. Então foi terrível.
E não tinha assim, telefonema do ministro e tal. O doutor Platão não abria exceção, não abria exceção. É assim, não tinha jeito. Quantas vezes o papai falou, me ligar, Paulo Márcio, fala com o Platão para atender. Eu falei, pai, o Platão tem uma linha, ele não vai atender ninguém. Ninguém. Então, nós estamos devolvendo, não tem jeito. Não tem jeito, nós estamos nomeando o pessoal do quadro. Então foi mais ou menos, eu não sei se eu estou deixando alguma coisa do Platão para trás. E teve o prédio. Eu lembro que eu levei as varas do trabalho, funcionava ali naquele prédio do Bradesco. Você lembra onde que era aquele caixote? Era um caixote. Fedido demais. Uma viela. Nossa, uma viela de caixote. Tinha rato, tinha tudo. Não sei se você pegou essa época também. Foi terrível. Aí eu sempre gostava de... Terminava o ano, eu ia nas varas, despedir do pessoal, agradecer o pessoal, o ano que passou. Sempre era assim, por isso que eu tive sempre um relacionamento muito bom com todo mundo. E um dia eu falei, doutor Platão, vamos descer lá nas varas, que é um absurdo o pessoal trabalhar daquele jeito. A Rossana era diretora da primeira vara. Pensa num fedor, um mau cheiro. O doutor Platão desceu comigo e falou, não, vamos fazer um prédio aqui. Aí o doutor Platão fez aquele prédio que foi demolido, mas ele que fez aquele prédio para dar melhores condições de trabalho para as pessoas. Então foi tudo muito... O doutor Platão pensou demais na pessoa humana, né? Ele é muito humano, então ele pensou muito na pessoa humana. Devolveu o Zé Anísio mesmo. Todo servidor que ele devolveu, o doutor Platão dava um aviso prévio. Eu não sei se alguém já falou isso para você. Então, ele ia devolver o Zé Anísio, que era diretor-geral. Falou, Zé Anísio, você vai ter um aviso prévio, nós estamos na Justiça do Trabalho, então, mês que vem eu estou te devolvendo. Então, mas você está de aviso, você pode ir para a sua casa, você pode arrumar a sua vida. Então, o Platão fazia isso com todos, na época era DAS, acho que era DAS, não era FC. Todo DAS que foi devolvido, o Platão deu um aviso prévio, chamava aviso prévio. Então, eu chamava a pessoa, eu dava um aviso prévio para a pessoa. Então, na época que ele soltou essas medidas, ele nem no tribunal ele iria. Não sei se ele falou isso. Mas não aparecia no tribunal, não. Quem ficava no tribunal era eu, Luiz Carlos e Ricardo, para receber o povo. Porque ele não queria voltar atrás. Ele não queria voltar atrás de jeito nenhum. Então, e a pessoa chegar chorando para você. Então, ele ficava na casa dele. A gente despachava na casa do doutor Platão. Ele ficava alguns dias sem ir no tribunal. Cada medida era ser dura, ele não aparecia no tribunal. Então foi muito boa a administração, foi um marco grande. Aquela portaria também de remoção de juízes, não sei se você lembra disso. Eu sentei com o Ricardo e a gente tinha dificuldade dos servidores ficarem no interior. Eles eram nomeados para o interior e com o QI eles vinham para a capital. Não tinha jeito. Fulano pedia, ciclano pedia, então o servidor não ficava no interior. O doutor Platão assumiu, aí eu falei, doutor Platão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma portaria, igual é feito com os juízes. O servidor vai vir para a capital mediante edital de remoção. Foi por isso que tem esse edital de remoção que você vê até hoje. Não é assim, hoje ele está muito bem diferente daquela época, mas era assim, era assim. Então na época o servidor ia para o interior, e não tinha pedido, podia vir um pedido do Papa para o doutor Platão, que ele falava, tem a portaria para ser seguida. Então não tinha jeito. Então era bem dura a administração. E tinha que ser na época, né? Tinha que ser na época. A medida foi muito forte, mexeu com todo mundo. Uma outra coisa que eu lembrei também, que é importantíssimo. O Platão assumiu o tribunal, ele estava um caos. Um caos. As audiências estavam sendo marcadas com 2 anos, com 1 ano, não sei se já foi relatado isso. Cálculo judicial, era 2 anos um processo para fazer cálculo. Aí o que nós fizemos? Fomos a Brasília, não sei se alguém já relatou isso também, isso é importante relatar. Fomos a Brasília e fomos ver o setor de cálculo do tribunal. Então nós implantamos o sistema de cálculo da 10ª região aqui na 18ª. E a 10ª região nos deu um apoio fortíssimo. E só o juiz que não apoiou a gente na época, com esse... Porque todos os processos da junta, para cálculo, foram removidos, transferidos para a diretoria de cálculo judicial. Acho que na época foi o Eleus. Acho que era o Eleus o diretor da época.
Então eu falei, gente, o Eleus vai morrer de tanto fazer cálculo. Mas a 10ª nos deu um apoio fortíssimo. E a única vara que não nos apoiou foi o Dr. Paulo Carajé, que ele não acreditava que o negócio ia funcionar. E funcionou tão bem que funcionou até hoje, né? Hoje tem um setor de cálculo judicial. Mas graças à 10ª região e ao esforço de todo mundo. E por que essa também, as varas do trabalho, essa antecipação de pauta, era uma loucura, né? Quantos diretores de secretaria passaram mal? O Dr. Platão via aquela pauta de 2 anos, colocava Luiz Antônio da Costa para fazer audiência. Gente, era um caos. Era um caos assim. Ele antecipava todas as audiências, fazia audiência até de noite, e o pessoal trabalhando. Então era uma máquina de trabalhar o tribunal. E todo mundo trabalhava satisfeito. Tinha aquelas varas que tinha as audiências com mais longo prazo, que era a primeira vara, a segunda vara. Então eram feitas mutirões nessas varas. Então tinha audiência de manhã, de tarde, só não tinha de noite que não podia. Mas era um dia inteirinho. Então tem que tirar o chapéu para o Zé Custódio, esse pessoal antigo, que eles trabalharam demais da conta como diretores. Mas um ajudava o outro. Era sempre assim, tinha o Zé Custódio, o Marcelo Pena, o Vanderlei, esse pessoal dos antigos tinha esse sistema de ajudar um ao outro. Aliás, o tribunal se ajudava, né, um ao outro. Então, ninguém falava não para mim. Então, os mutirões de processo que os juízes tinham que fazer, o Platão mandava fazer e ninguém falava, não vou fazer. Todo mundo fazia. E eu tinha muito jeito com os juízes, então sempre me atenderam muito bem. Então a coisa ia fluindo muito bem. Então foi um marco. No final da administração do Platão falou, Paulo Márcio, eu queria chamar o corregedor para fazer uma nova correição, para ver como é que nós estamos deixando o tribunal. Aí nós fomos a Brasília, não sei se alguém relatou isso também, que isso é importante. Aí pedimos uma correição para o tribunal. Pedimos uma correição para o tribunal, antes do Dr. Platão finalizar. Aí veio a correição e foi... O tribunal, o plenário, você estava nesse dia? Não. Estava lotado, Arione, lotado, porque todo mundo queria participar. Não precisou de convocar ninguém, não. O servidor queria estar presente naquele momento, que foi um marco no tribunal. Nós que pedimos a correição. E foi elogio de cima e embaixo. Aquelas audiências que eram marcadas com 2 anos, estavam marcadas para 1 mês. Tinha advogado que chegou para mim e falou, Paulo Márcio, não tem jeito de atrasar a audiência mais não? Não tem jeito mais não, agora o tribunal funciona desse jeito. E daí foi para frente. Então o Dr. Platão pediu essa correição, e foi muito choro, foi um momento, assim, foi um marco para nós. Porque nós mandamos muito pai de família, muita mãe de família, muita gente embora, gente, foi muito duro para nós. E para o Dr. Platão também, né? E foi um marco por isso, porque começou tudo novo, tudo era nosso agora, as regras eram nossas. Então, se você conquistar uma diretoria, dependia de você, não dependia de quem indica. Então, foi brilhante a administração, está de parabéns para o Platão, ele sabe disso. Paulo Márcio, o estado de Goiás ainda não faz parte dos considerados grandes centros do nosso país. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que chegasse a tal ponto? Eu sempre esperei, porque nós trabalhamos demais, sempre foi demais. E esse pessoal, assim, Dr. Platão, Dr. Saulo, Torialba, eles também, assim como esse pessoal novo, eles eram muito engajados, né? E como disse papai, eram sacerdotes, eles viviam para o tribunal. Ninguém dava curso, ninguém dava aula, ninguém dava nada. Era viver o tribunal. Então, chegamos onde chegamos graças a nós, servidores, e aos juízes. Então, foi um marco nosso. Foi um sacrifício nosso, servidor, e dos juízes que trabalharam demais, não mediram esforços. Tanto é que veio um reflexo depois. Aí veio muitos juízes com depressão, muitos juízes doentes. Foi por isso que eles trabalharam muito na administração do Platão, do Torialba, principalmente do Platão, que foi um Deus nos acuda para eles, coitado. E não tinha quadro, né? Não tinha quadro de juiz, não tinha juiz suficiente. Até o Dr. Platão fazer concurso para ter juiz no tribunal,
Ele fez um concurso para juiz ainda. Demorou, gente. Então, a gente trabalhava ali com aquele restinho de juiz que tinha. Então, foi muito doído para eles. Então, assim, melhor tribunal nós fomos, né? Foi com o ministro Ronaldo que falou, tudo começou com o ministro Ronaldo na época. E até hoje, mas acho que o TST tinha que fazer alguma coisa pela gente, ver a gente com outros olhos, porque isso já são dados. O volume processual nosso é igual da 10ª região, se não for maior. Só que a 10ª tem o dobro de servidores nossos, tem o dobro de funções nossas. Então o servidor na 10ª trabalha com satisfação, coisa que o nosso hoje não tem tanta satisfação mais. Hoje a cobrança é muito grande, né? É muito grande. Você vai falar do conselho, então nós viramos mais uma iniciativa privada que um órgão público. Quando você entrou no tribunal, que você chegou, a estrutura era uma. Hoje você já é um servidor aposentado. Você olha aquela estrutura assim, e você esperava isso? Esperar porque o tribunal, quando nós pegamos, o volume processual já era muito grande. Então, quando nós assumimos, assim que eu falo assim, Ricardo, Luiz Carlos, já foi pedido, por isso que o doutor Platão pediu o concurso, pediu um novo aumento de quadros, que a gente já sabia que o tribunal estava crescendo. O estado de Goiás cresceu demais, gente, né? Cresceu demais. Eu falo demais. E o tribunal tem que acompanhar isso, senão nós não damos conta. Não tem como a gente se dar conta de manter o movimento processual que a gente está, o prazo, né, processual de hoje. Não tem como. Paulo Márcio, na sua opinião, a Justiça do Trabalho mudou de perfil nos últimos anos? Eu acho que mudou bastante, viu, Ariane? Da minha época para cá, mudou bom. Mudou dos juízes. Hoje o perfil são juízes mais novos, né? Então é um pessoal mais novo. Então é um pessoal que muitas vezes não tem experiência de vida. Então você está falando comigo, eu tenho 50 anos hoje, eu tenho uma experiência de vida. Esse pessoal mais novo sabe mexer em computador, sabe mexer em muita coisa, mas não tem experiência de vida. A experiência de vida na justiça conta muito, conta demais. Então eu acho que isso pesa bastante. Da época do meu pai, né, para hoje, com os juízes. E os servidores novos, né? Hoje o servidor, aqui na 18ª, ele não é tão satisfeito quanto nós. Porque na época a gente ganhava muito bem, a gente tinha função. Então a gente trabalhava com satisfação, não tinha essa cobrança louca. Hoje o servidor do judiciário não tem um bom rendimento, né? Então ele faz concurso aqui, entra no tribunal e vai embora. Vai para o Senado, vai para a Câmara, vai para onde ele ganha melhor. Então virou essa rotatividade de servidor. Então para nós não é bom não. Quais os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente? Um desafio é o aumento processual, né? Não tem jeito, o estado de Goiás cada dia passa, cresce mais. Isso vai deslanchar lá no tribunal. E a falta de orçamento que nós estamos sentindo esse ano, né? Que o Ricardo me falou. Então, esse corte orçamentário tem um reflexo grande demais para o tribunal e é uma perda para nós. Então o tribunal hoje funciona até 4 horas, acho, né? É um absurdo, gente. É um absurdo. Quem perde com isso são as pessoas que precisam de usar, são os reclamados, que deixam de usar nosso serviço. Por quê? Porque não tem dinheiro, é uma vergonha, né, gente? É uma vergonha, é uma vergonha. Paulo Márcio, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Se deve aos juízes, né, e servidores, que é o que eu falo, e ao orçamento, que a gente teve sempre muito orçamento, e você falou que ela é mais séria, graças a gente, nós temos um compromisso grande demais, gente, os juízes do trabalho, a justiça do trabalho, diferentemente da justiça comum. Na época a justiça comum queria até, me procurou uma vez para a gente fazer uns processos no interior para eles, porque
eles são muito carentes de equipamentos, né? De tudo, de salário, de equipamento. Então, a gente está muito na frente desse pessoal, muito, muito. Paulo Márcio, o nosso tribunal está sempre em expansão e a cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso e o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa de nossos antecessores e da preparação dos nossos magistrados e servidores. Você concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, o senhor apontaria outros fatores? Não, nosso tribunal sempre foi dito nas correições, até quando eu era secretário-geral, eu mesmo fui secretário-geral 8 anos e meio. Então, a gente mantinha sempre as mesmas pessoas chaves no tribunal, quase que não mexia. Secretário-geral, diretor-geral, tinha para o tribunal seguir uma linha de pensamento. Então, entrava presidente, saía presidente, a linha era a mesma. Então, isso foi muito bom para o tribunal. Até uma época que começou a mexer, aí trocou o diretor-geral. Depois que eu saí, quantos secretários gerais já entraram na presidência? Foi muita gente. Foi o Túlio, foi a Renata, foi o Marcelo, hoje é o Fernando. Você vê o tanto de gente que já passou na Secretaria-Geral. Eu fiquei 8 anos e meio, é muita gente, é muito tempo, né, gente? E depois eu fui para os recursos humanos. Eu fiquei no recursos humanos, mas acho que foi 4 anos e meio. Então você vê que teve continuidade no processo. Isso foi muito importante para a gente e é importante. E a preparação para os juízes, sim, é importantíssima. Por isso pelo que eu te falei, acho que são pessoas novas que estão assumindo um cargo bem assim... Responsabilidade. É muita responsabilidade para eles. Eu, por exemplo, eu conheci juízes da minha idade na época, assim, que passaram na magistratura muito cedo e deprimiram. Porque você julgar a pessoa é muito forte. Você está julgando ali a vida da pessoa. Quantas pessoas vão perder tudo porque você está julgando? Então isso é muito forte, né? Você tem que estar preparado para isso. Isso quem vai te preparar são eles, né? A escola, né? A escola. Até como que você vai se comportar na sala de audiência, né? Isso tudo é escola judicial, é importante. E para nós, na época nós criamos também, foi muito bom para, não sei se foi na administração editorial, doutora Kátia, um curso preparatório para diretor de secretaria. Foi excelente para nós. Então, a gente tinha pessoas, o juiz queria um diretor de secretaria, a gente tinha uma lista de pessoas que fizeram um curso e poderiam assumir a diretoria. E vários desses diretores hoje são graças a esse curso. Então, essa preparação é importante, Doutor Paulo Márcio, você continua como coordenador de um projeto chamado TRT Voluntário, mesmo depois de aposentado. Essa é uma boa prática do nosso tribunal. Você poderia falar sobre isso? Esse processo, o TRT Voluntário foi criado na administração doutora Kátia. Eu era secretário-geral também. Você vê que eu fui solicitado como secretário-geral. A doutora Kátia, eu tinha uns trabalhos no tribunal de ajudar as pessoas e eu falei assim, gente, eu tenho que captar dinheiro para ajudar. Porque toda vez pedir dinheiro é ruim demais. Aí eu falei, a doutora Kátia falou, Paulo, mas pensa em alguma coisa e a gente vai instituir isso aqui no tribunal. Aí eu pensei o seguinte, o servidor voluntariamente doaria R$ 248 para a pediatria do Araújo Jorge. E foi um sucesso. Hoje nós arrecadamos R$ 4.000 por mês dos servidores, recolhendo R$ 248. Você vê que a quantia é mínima. Vários presidentes quiseram aumentar isso. Eu sempre falo, gente, eu prefiro que não aumente, porque nessa recessão, por exemplo, ninguém tem coragem de cortar os R$ 248 do TRT voluntário. Ninguém. Eu continuo arrecadando R$ 4.000 por mês, 4.000 e poucos reais por mês, que é transferido para a pediatria. Só que eu não transfiro dinheiro para a pediatria. Não sei se você sabe como é que funciona. Não. Até bom falar porque futuramente alguém pode querer fazer isso em outros. Então, doutora Kátia, nós fizemos
esse ofício, não tem uma portaria normatizando isso no tribunal, não teve, porque o controle interno entendeu que o órgão público não poderia administrar dinheiro do servidor. Então, esse dinheiro foi transferido, foi aberta uma conta na Associação dos Servidores. Então, esse dinheiro nosso, do TRT voluntário, é transferido para uma conta da Associação dos Servidores, lá que fica o dinheiro do TRT voluntário. E eu, como coordenador, fica eu, coordenador, o presidente da Ajustego e o presidente da Matra, para me auxiliar nas reformas da pediatria. Eu não passo dinheiro para a pediatria. Eu vou na pediatria, falo com a diretora da pediatria, Rose, ela chama a doutora Rose, fala, doutora Rose, o que nós vamos fazer agora? Então, em 12 anos, nós mudamos a pediatria. Eu não sei se já teve... Um dia você podia ir lá fazer uma matéria para a gente lá na pediatria. A pediatria em 12 anos mudou assim, de um SUS, hoje é um hospital, a pediatria virou como se fosse particular, um hospital particular. Nós mudamos, tem ar-condicionado, tem cadeira, tem uniforme, pintura, tudo que você pensar foi feito para a pediatria. Poltronas para quimioterapia. É porque não vai mostrar aqui no meu celular, mas depois eu vou te mostrar no meu celular as fotos que eu tenho da pediatria. Há 12 anos atrás e hoje. E a pediatria nos elogiou no final desse ano. Fez uma matéria agradecendo ao TRT pelo que foi feito na pediatria ao longo desses 12 anos. Então isso para nós também foi um marco, né? Para mim e para o tribunal, que é um trabalho bonito que ninguém vê. Ninguém vê. Só quem precisa do trabalho e vai na pediatria e fala, gente, quem faz isso aqui? É o TRT voluntário. É o TRT voluntário. Não é o Paulo Márcio, é o que eu falo, não é o Paulo Márcio. O Paulo Márcio vai lá, faz a obra, compra tinta, faz isso, não pinta, contrato. Sempre, sim, Deus colocando as pessoas certas na minha mão. Graças a Deus, tudo que eu fiz na pediatria foi com a mão de Deus. Então, a pintora é excelente, porque eu não posso tirar as crianças lá de dentro. Tudo é feito com a família lá dentro, com as crianças lá dentro. Então, foi belíssimo o trabalho e é belíssimo o trabalho. Vale a pena conhecer o trabalho do TRT voluntário. Eu agradeço também a doutora Kátia nesse momento. Foi uma oportunidade. E ela até na época falou, Paulo, mas você quer ajudar quem? Eu falei, eu quero ajudar a pediatria. Então Araújo, ela falou, então você vai ajudar quem seu coração mandar. Meu coração mandou a pediatria e está lá até hoje, esse trabalho nosso. Paulo Márcio, quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando todos esses 31 anos, né? É muita coisa. De prestação de serviços à instituição, o que lhe vem à mente? TRT me proporcionou tudo. Minha família, isso aqui que você está isso aqui não é a casa toda, mas tem parte do TRT aqui dentro. Então o TRT faz parte da minha vida, né? Tudo que eu construí, a pessoa que eu sou, é graças ao TRT. Essa pessoa humana, tudo eu aprendi no TRT. Então o TRT para mim foi uma escola, para mim, escola de vida. Então, a pessoa que vocês estão vendo aqui hoje é graças ao TRT. Ao TRT eu fiz bons amigos. É uma família que nós temos, porque você passa grande parte da vida. Eu passei grande parte desses 31 anos, se eu não me engano, que eu aposentei com 31 anos de TRT. Grande parte da minha vida foi no TRT. Eu chegava de manhã e saía de noite. Depois que eu casei, eu sempre fiz questão de almoçar em casa. Mas eu sempre almoçava e voltava correndo para casa, porque eu sempre tive um compromisso muito grande com o tribunal. Não só eu, como todos nós tivemos um compromisso e temos um compromisso muito grande com o tribunal. Então eu sou muito grato ao tribunal e a todos vocês. Paulo Márcio, o senhor sempre ocupou cargos de grande relevância no judiciário trabalhista. Profissional que sempre gozou de muito respeito e admiração. Conhecendo a fundo os trâmites na área administrativa, isso facilitou a alcançar as metas propostas? Acho que facilitou muito, viu, Ariane? Porque na época ninguém falava não para mim. Nunca, e até hoje, ninguém nunca falou não para mim. Então tudo que eu pedia,
Teve até uma questão do Dr. Platão que eu ia te falar, também foi um marco, assim, para mim foi difícil. Dr. Platão teve ameaça de bomba, você lembra quando teve uma ameaça de bomba? A primeira ameaça de bomba no tribunal? Aí eu liguei para o Dr. Platão falou, Paulo Márcio, é mentira, não tem ameaça de bomba não. Eu era secretário-geral, pode mandar esse pessoal voltar, estava todo mundo lá fora, todo mundo lá fora. Aí eu cheguei lá fora e falei, gente, eu queria pedir um favor de vocês, vamos todo mundo voltar a trabalhar. Todo mundo voltou ali, ó. Ninguém falou assim, eu não vou ficar aí, a bomba que está aí dentro, ninguém. Todo mundo voltou a trabalhar. Os bombeiros chegaram, olharam depois, o povo trabalhando. Mas ninguém assim, falava, Paulo Márcio, não vou fazer. Sempre fui muito respeitado pelo tribunal. Assim, eu sempre respeitei as pessoas e todos sempre me respeitaram muito, mas demais. Até teve um caso de um servidor, eu achei bonita a parte dele. Uma vez eu era diretor de recursos humanos e essa pessoa começou a falar alto comigo. Aí eu falei, ó, nunca falei alto com você e nunca falei alto com ninguém. Então você vai se levantar e vai embora. Aí você volta a falar comigo, mas dessa forma você não vai falar comigo não. Ele levantou e foi embora. Essa pessoa foi para o TST, foi para lá, nós mandamos ele para o TST e retornou para o tribunal. Ele me viu, a primeira coisa que ele falou, Paulo Márcio, eu queria me desculpar pelo aquele dia. Pra você ver que até a pessoa, eu era uma pessoa diferente no tribunal, né? Entendi. E eu sou muito grato a isso. Quantas posses eu fiz no tribunal, gente, e sempre foi tudo perfeito. Eu delegava demais e sempre acreditei nas pessoas que trabalhavam comigo. Sempre. Nunca fui centralizador, eu sempre deleguei. Então, chegava o Marconi, chegava fulano, chegava Beltrano, aquelas posses loucas, nunca tive problema, porque dona Terezinha Cafuri estava ali, tinha toda uma equipe do tribunal para trabalhar para mim. Eu ficava tranquilo. Tinha os probleminhas, tinha, mas a gente resolvia. Mas a equipe sempre foi fantástica, eu sempre fui muito grato às pessoas que trabalhavam comigo. E Mabel, na época que me recebeu no Recursos Humanos, então foi uma festa quando eu fui para os Recursos Humanos. A equipe me acolheu bem demais e sou grato a todos que estavam ali naquele momento. Eu fui secretário-geral 8 anos e meio, a doutora Cátia chegou, Paulo, estava querendo, que tal sair para os Recursos Humanos? Eu falei, doutora Cátia, você falou, eu queria demais sair daqui, eu não aguento mais ser secretário-geral, não aguento. É uma pressão grande demais, eu estava cansado. E aí quem me acolheu, cheguei no Recursos Humanos, aquela festa, estava o Marcelo, a Mabel, a Mônica, uma equipe fantástica, e nós fizemos coisas demais, foi perfeito, foi perfeito. Então, nunca esqueça de agradecer todo mundo. E sempre assim, nunca fechei as portas para ninguém, né, Leone? Graças a Deus. Paulo Márcio, no segundo semestre de 2015, ficamos surpresos por sua aposentadoria precoce. Poderia nos falar a respeito? Posso falar, eu gosto de falar, porque ninguém está livre de nada nessa vida. A vida é um mistério, né, Ariane? Então, por mais que você programe a sua vida pode mudar de linha. E você tem que estar preparado para isso. Quem diria, eu, Paulo Márcio, atleta, sempre cuidei da alimentação, sempre fiz atividade física, adoecer. Aliás, quando eu era secretário-geral, eu tive uma ameaça de infarto. Era uma pressão tão grande que foi quando eu fiz meu primeiro seguro de vida. Eu falei, Paulo Márcio pode morrer. E sempre cuidei de mim, fiz atividade física, corri, malhei, alimentação perfeita, nunca comi um salgadinho, nunca comi uma pizza. E de repente, minha perna começou a falhar, minha perna esquerda, isso tem 3 anos. Eu era triatleta e a perna começou a falhar e ninguém descobria o que eu tinha, e aquela novela. Até para São Paulo eu fui porque não conseguia diagnosticar o que eu tinha. A língua começou a embolar, a fala começou, até drogado falaram que eu podia estar. E foi muito triste para mim esse momento, até a hora que diagnosticou a doença. Eu estou com a doença de Parkinson. Graças a Deus, hoje a medicina está bem evoluída
E eu pude aposentar, porque a Constituição me ampara e a lei me ampara. Então hoje eu aposentei para cuidar de mim. Eu acho que é bem merecido e eu acho que não daria nunca para conciliar a doença com o trabalho do TRT. Não dá. Porque a doença, só quem tem a doença que sabe, ela é doída. Ela mexe demais com a gente. Então, graças a Deus, eu estou passando por essa a fase. Não é que é a fase pior. Todo dia é um dia. Todo dia é uma luta. Essa semana para mim foi uma luta. Tem semana que você está ruim. Ruim é dor no corpo, você se pergunta muito, não pode se perguntar, então todo dia é um aprendizado. E ano passado eu perdi minha irmã, né? Também não foi uma morte tranquila, então foi uma série de aprendizados para nós, para nossa família ano passado. Então volto a falar, a vida não adianta ser uma família perfeita ou uma pessoa perfeita, nós temos que preparar para viver. Porque a vida tem muitas surpresas para a gente. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Para essas surpresas. E graças a Deus eu fui preparado para isso, viu, Arione? A doença está aqui, você está me vendo assim. Muitas vezes as pessoas falam, Paulo, mas você está doente? Eu falei, estou doente. Tem muita fé em Deus, né? Tenho uma família maravilhosa e tenho amigos, viu, Ariane? Eu falo, muitas vezes a pessoa vive o tribunal. Gente, você não pode viver o tribunal. O tribunal é uma passagem na sua vida. A gente tem que ter uma vida fora do tribunal. A minha vida, eu sempre fui muito profissional. Você nunca me viu em festa do tribunal, não tem nada contra o tribunal, mas eu tenho uma vida fora do tribunal. Então tem muitos amigos, muitos amigos. Gente, nessa hora da doença, da dor da minha irmã, gente, é importante demais você ter amigos. Amigos e uma família. Então não se esqueça, essa é uma mensagem que eu passo assim, para as pessoas mais novas do tribunal. Não façam do tribunal a sua casa. Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem os seus amigos. Não esqueçam deles não. Porque eles que vão estar do seu lado, quando você mais precisar. O tribunal, eu lembro bem do tribunal, mas o tribunal não está aqui do meu ladinho não, acabou, já passou, foram 31 anos de muita luta, de muito sacrifício, mas não culpo o tribunal continua, mas meus amigos não. Quem foi para São Paulo foi um grande amigo meu, que foi quando eu estava para ser diagnosticado com Parkinson, teve um diagnóstico, poderia ser aquela doença degenerativa que é a ELA, você ouviu falar da ELA? Então esse amigo meu largou a empresa dele aqui e foi comigo para São Paulo. Então isso foi muito bonito para mim. Um cara largar tudo, é o dono dessa Porsche aí, largar tudo para ficar comigo. Então isso é uma gratidão tremenda, viu gente? Então isso é uma lição de vida. Tem amigos e a família. Tem amigos e a família. Não, isso aí você tem que levar para o resto da sua vida. O tribunal é passagem. Quantas vezes eu vi gente ficar doida e ficar doido porque o tribunal deixou a pessoa doida. Quantas pessoas nós soubemos, a gente sabe que aposentou porque ficou doido por causa do tribunal. Quantas? Eu não vou citar nome, mas ano passado aposentou um servidor nosso por invalidez mental. Não sei se você ficou sabendo, mas foi aposentado. Não quer nem passar na porta do tribunal para você ver, gente. É muito triste isso. É muito triste. Então a gente tem que saber balancear a nossa vida. Tribunal, família e amigos. Não é só o tribunal. E também não é só família e amigos. Então tem que saber balancear a vida. A vida é isso, né? A vida é isso. Doutor Paulo Márcio, você faz algum tratamento especial, algum tratamento experimental? Eu vou receber amanhã, hoje eu faço parte de um projeto que chama Vibrar com Parkinson, esse projetinho aqui. Porque eu acredito muito em Deus. E eu pesquisando algumas coisas sobre a doença de Parkinson, que é uma doença nova. Nova que eu falo assim, é uma doença antiga, mas ninguém fala dela.
Porque as pessoas falam assim, o que é Parkinson? Parkinson é aquela doença que a pessoa fica assim tremendo? Não. O Parkinson tem vários sintomas. Tem vários sintomas. Então, no meu caso, afetou muito a fala. Hoje eu estou falando bem, graças a Deus, mas eu uso uma medicação alemã para isso. Essa medicação chegou no Brasil logo quando eu fui diagnosticado. Você vê que Deus está sempre do meu lado, eu não posso esquecer. Ele não esquece de mim. Você compra ou você... Eu compro a medicação, eu gasto quase R$1.000 por mês de medicação, de medicação do Parkinson. E eu mexendo, porque eu queria mais informação sobre a doença. Você tem que conhecer a doença, Eu também falo muito, você não pode esconder a doença, não tem vergonha nenhuma de falar que eu estou doente, que eu tenho a doença de Parkinson. Você não pode ter doença. Eu quero viver e quero viver bem. E quero ter qualidade de vida durante meu resto de vida. Eu vivi para isso. Então eu mexendo aí para saber o que é Parkinson, descobri um projeto de uma menina que teve Parkinson, descobriu que tem Parkinson tem 4 anos. E ela criou um projeto que chama Projeto Vibrar com Parkinson. E eu, mexendo, achei o telefone dela, assim, na internet. Na hora que eu liguei para essa menina, ela mudou para Goiânia tem 3 meses. Tem 3 meses. Ela é uma cientista, ela trabalha na UFG, ela tem Parkinson, ela criou esse projeto que chama Vibrar com Parkinson. E o esposo dela também é cientista, é professor na Federal. Então os dois estão aqui tem pouco tempo. Então, mais que depressa, conversando com ela, eu queria ver uma pessoa que tenha Parkinson. Eu nunca vi. Vi a Ana Márcia, mas eu queria ver uma pessoa com Parkinson. Conversar com uma pessoa que tenha Parkinson para saber como é que é. E ela veio aqui em casa. E ela está fazendo um encontro, um ciclo de palestras sobre Parkinson. Vai ser na Federal, dia 2 de abril. E eu amanhã vou encontrar com um professor da Federal. Eu quero ver se ele faz um acompanhamento comigo ao longo desses anos. Eu quero mostrar que a atividade física é importantíssima para o Parkinson. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Ele vem aqui amanhã. Uma hora dessa, nós estamos conversando com o professor e essa menina do Parkinson. Aí nós vamos juntar um grupo de parkinsonianos, junto com o professor, uns alunos da Federal e fazer um trabalho conosco. Para ver como é que nós vamos nos comportar ao longo dos anos. Se Deus quiser, muito bem. Até consegui falar, foi bom. Foi muito bonito. É porque hoje eu quero falar sobre a doença. Marione, é importante as pessoas saberem sobre a doença. Essa menina, ela gosta de falar e eu gosto de falar porque a gente muitas vezes é mal visto. Então, fala assim, o Parkinson é tremor. Não, é tremor, é fala, é rigidez dos músculos. Que mais que o Parkinson... O sono, eu tenho que tomar medicação para dormir, porque se eu não tomar medicação eu não durmo. Eu tenho pesadelos terríveis. Então é uma série de coisas que o Parkinson vai deixando com você. Então você tem que fazer atividade física, porque senão você não anda mais. Você vai enrijecendo, Marione. Vai ficando duro, impressionante como é que a doença vai te endurecendo. É impressionante. Vai mexendo na face, a face vai ficando congelada. Eu tenho que fazer fonoaudiologia, pelo menos eu faço por minha conta todo dia e 2 vezes por semana vem a fonoaudióloga aqui em casa. Isso aí é obrigatório, tem que fazer. Então não dá para conciliar o tribunal hoje com essa cobrança toda e tudo que eu faço, não dá mesmo. A parte da manhã minha é dedicada para mim. Eu dedico uma parte para mim, vou para o Araújo Jorge, passo uma parte na pediatria do Araújo Jorge, e agora eu estou fazendo um trabalho, tem uma igreja que me chamou, gostou do meu trabalho e tudo, quer que eu fique ali como voluntário. Eu estou ficando aqui na igreja como voluntário, então para mim está bom demais. Está excelente, graças a Deus está bem. Paulo Márcio, a escritora de memória, Esmeralda Santiago, diz em um de seus livros que um povo sem memória é um povo sem história.
Qual sua visão a respeito do resgate e da preservação da memória através do projeto histórico? Nossa, eu acho fantástico o nosso projeto. Inclusive, eu achei assim, como eu participei muito da história do tribunal, eu fui radicalmente contra. Quando eu fiquei sabendo que ia demolir a casa, eu falei, gente, não pode demolir aquela casa da presidência. Aquela casa da presidência, para nós, deveria ser nosso centro de memória. Aquela casa ali, não sei se você sabe, aquela casa ali foi comprada para ser o arquivo do tribunal. Não sei se alguém relatou isso. Seria o arquivo. Aí então Platão assumiu, falou, não, isso não pode ser arquivo, vai ser a presidência. Aí foi feita a presidência ali. Então é um marco para nós, né? Quantos anos que só eu fiquei naquela casa ali 8 anos e meio, como secretário-geral. Tanto de coisa que nós vivenciamos naquela casa. Então aquela casa tem história, né, do tribunal. E foi demolida, infelizmente. Eu gosto dos meus fusquinhas, eu gosto de história. Então, isso está chegando no Brasil hoje, né? Antigamente não tinha essa lembrança de história. Quando eu comprei meu primeiro fusquinha, não tinha nem revista de Fusca. Ninguém nem era preocupado com história. Hoje que tem essa preocupação boa com a história, né? Tem o Museu da Porsche lá na Alemanha, tem um fusquinha no Museu da Porsche. Então você vê que o europeu preocupa com a história. E nós estamos preocupando hoje, né? Pouco, mas estão preocupando. Já começou, né? Já começou. Paulo Márcio, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso aos seus depoimentos? Eu volto a falar, viu, gente? Assim, nós temos que saber muito, isso eu aprendi com a vida. E aprendi no tribunal muito, é balancear a vida particular com a vida do tribunal. Então nós temos uma vida fora do tribunal, que nós temos uma família, nós temos amigos. Então eu queria deixar bem assim, claro, que isso é possível, mas nós temos que querer isso. A pessoa entra no tribunal e só enxerga tribunal, é só prazo, é só meta e esquece da outra vida. Então o grande marco seria a gente balancear a nossa vida, a vida particular com a vida do trabalho. E seria bonito demais, né? Todo mundo. E tem tempo, a gente tem tempo. Nós temos que saber, isso é uma arte, né? Fazer isso. Nós temos que fazer isso. Isso é uma arte. É isso que eu deixo para todo mundo. Não esqueça da vida. Paulo Márcio, qual pergunta não foi feita ao senhor nessa entrevista que o senhor gostaria que eu a fizesse? Não, acho que eu estou satisfeito, Ariane. Paulo Márcio, quem é Paulo Márcio na opinião de Paulo Márcio Castilho? Paulo Márcio é essa pessoa que você sempre conheceu, viu, Ariane? É o que eu falei. Tá vendo essa casona, você tá vendo isso tudo aqui, mas Paulo Márcio é essa pessoa que recebe todo mundo, que quer todo mundo bem, que quer... Eu vim ao mundo para servir, não para ser servido. Sempre falei isso. E nunca vou mudar. Eu peço a Deus, sempre pedi a Deus para me dar saúde, para continuar servindo. Que eu ainda tenho muita coisa pela frente. Por isso que eu acho que eu tenho uma vida pela frente ainda. Então esse é o Paulo Márcio. Paulo Márcio todo mundo quer bem. Eu falo, esse Paulo Márcio que você está vendo, que mora nessa casa aqui, mas se esse Paulo Márcio cair lá na Praça da Mandaré, o Carlão que lava carro lá, fala assim, não, se é o Paulão, eu vou levar lá para a casa dele. Então eu não passo dificuldade aqui em Goiânia de forma nenhuma. Onde eu for em Goiânia, Ariane, por isso que eu falo, tem que saber dividir tribunal e ninguém sabe quem eu sou. Se eu sou filho de ministro, não, é a pessoa Paulo Márcio. Eu sempre falo isso para minha filha, sempre tratei todo mundo muito bem. E não é por interesse não, porque eu gosto. Então eu colhi isso, estou colhendo isso hoje. Hoje eu não fico sozinho de jeito nenhum. Então isso é importante demais. Esse é o Paulo Márcio, vocês conhecem. E vão conhecer o resto da vida. Que eu não quero mudar. Eu vim para servir.
e não para ser servido. E eu acho que eu deixei essa marca no tribunal, né, Arione? Durante meu tempo que eu tive lá, você falou do respeito, mas todos têm um carinho muito grande por mim. Tanto é que eu saí, a minha aposentadoria foi assim, queriam fazer alguma coisa, eu falei, gente, eu não quero fazer nada, hoje eu não estou para nada, eu quero ir embora. Já minha parte foi feita, sabe? Minha contribuição foi feita. E até passar isso tudo, hoje eu consigo falar um pouco mais sobre a doença, sobre o tribunal. É difícil, mas naquela época foi muito difícil. Eu ainda tive a morte da minha irmã, foi uma vida nova para o meu cunhado, para a minha família ser minha irmã. Então, tudo muito difícil. Eu emagreci muito, então foi muito penoso para nós todos, né? Ver a doença, como é que trata, como é que não trata, se estou em bom profissional, se não estou. Graças a Deus eu tenho um bom profissional hoje que está me olhando, ele é especialista na doença. Isso também eu deixo gravado, porque sei lá se alguém vai precisar dessa informação. Quando a pessoa for diagnosticada com Parkinson, você não pode procurar um neurologista. Procura um neurologista que tem especialidade em Parkinson. É importante demais, viu, gente? Porque eu fui diagnosticado pelo melhor neurologista de Goiânia. Mas ele não estava fazendo um tratamento adequado para mim. Eu procurei uma outra pessoa especialista em Parkinson, foi quando ele tocou essa medicação nova. Melhorou 80%, por isso que eu estou aqui, graças a Deus. Então esse é o Paulo Márcio que vocês estão conhecendo, que vocês conhecem e vão conhecer pela vida inteira. Você me conhece pouco, né? Mas a Arione me conhece bem, né, Arione? Eu nunca convoquei ninguém no tribunal, nunca, né, Arione, nunca falei assim, uma convocação, eu sempre pedi às pessoas e as pessoas faziam, porque gostavam de mim. Sempre, acessível, né? Fui secretário-geral 8 anos e meio, nunca eu fechei a porta para falar com ninguém. Recursos Humanos, quando eu cheguei lá, a Mabel falou, Paulo, mas você vai deixar sua porta aberta? Eu falei, Mabel, a porta do diretor de Recursos Humanos é aberta. Todo mundo vai falar comigo, todo mundo. Então eu sempre escutei todo mundo no tribunal. Então isso marcou muito, né? Marcou muito a administração, a minha estada aí no tribunal durante esses anos. Eu agradeço a vocês, agradeço a compreensão de vocês e o apoio sempre de vocês. Não sei quando você lembra quando eu recebi uma homenagem no tribunal, você lembra? Do prêmio? Lembro. Nossa, foi bonito demais, né? Doutor Paulo Márcio, e agora, para essa nova fase da sua vida, o que você tem planejado? É muito difícil, Marione, para quem tem uma doença degenerativa, planejar alguma coisa. Eu quero viver e viver com intensidade. Então você perguntou até o que era a vida, eu estava escrevendo o que era a vida. E vida é viver. É viver. Eu quero hoje viver assim, viver cada dia meu como fosse o último dia. Eu não quero pensar no amanhã. Então eu vivo como eu não esqueci amanhã. Eu estava até falando isso para um amigo meu agora ali. Eu tenho que ir trabalhando, isso eu também vou trabalhando com o tempo. Eu não posso. O que será de mim amanhã? Não, esquece isso amanhã e vamos viver hoje. Hoje eu estou ótimo, graças a Deus, estou com a Arione, recebi o pessoal do tribunal. Então todos estão aqui comigo. Para mim é um momento bom demais. E, assim, para mim é um prazer recebê-los, assim, lembraram de mim, né? Lembraram disso para nós. Porque se aposenta, você é esquecido. Por isso que eu falo, o tribunal, e não é culpa do tribunal, não é culpa do Ricardo, é muita coisa no tribunal. É muita coisa no tribunal. Então, eu sou extremamente... A minha vida hoje, eu não tenho aquela, vou advogar, vou fazer isso. Não, eu quero viver. Quero viver com intensidade, só isso. Com simplicidade, apesar da casa e tudo, mas é uma vida simples. Sem ostentação, sem... nada, eu moro bem, graças a Deus eu moro bem. Mas não gosto de ostentar nada, tenho meu fusquinha. Então é tranquilo, uma vidinha boa. Agradeço a Deus e ao tribunal e ao doutor Erasto. Paulo Márcio, o que é a vida? A vida para mim mudou muito, viu? Assim, concepção de vida nesses últimos dois anos, de 2015 para cá. Eu já vivia bem, mas hoje eu posso falar que a vida é uma outra coisa. A vida é uma passagem rápida aqui na Terra.
que Deus nos presenteou. Devemos sempre agradecer a Ele a nossa vida. Independentemente do que aconteça, devemos aprender a viver. E é só o tempo que vai nos ensinar. Não adianta a gente querer, porque é só o tempo. Então, esses últimos ensinamentos que eu tive da minha vida, eu agradeço a Deus. E feliz de mim que estou aprendendo. Eu estou tomando tudo isso como um aprendizado, viu, Ariane? Então é muito... Gosto sempre de dizer que na vida tudo passa. Eu sempre falei isso para todo mundo. Não se esqueça, Ariane, tudo vai passar. A alegria vai passar e a tristeza um dia vai passar. E gosto até de falar uma passagem que eu aprendi também, que eu acho importante, já que você está falando da vida, que um monge visitou um imperador. Você já ouviu falar dessa passagem? Isso me ajudou demais e me ajuda até hoje. Então o monge visitou o imperador e ele quis presentear o imperador. Ele chegou lá, no império, o imperador tinha tudo. Ele falou assim, eu vou dar meu livro para ele, de ensinamentos. Aí deu um livro que tem 2 páginas. E falou para o imperador o seguinte, você vai abrir em 2 momentos da sua vida. Um momento quando você estiver muito triste e o outro quando você estiver muito feliz. E deu o livro e foi embora o monge. O imperador ficou lá e logo depois teve uma peste violenta no império. Matou muita gente, foi aquele caos, foi muito triste. Aí ele lembrou do livro. Aí foi lá, abriu a primeira página, só tinha 2 páginas. Primeira página estava falando assim, no momento da tristeza vai passar, tudo passa. Realmente passou. Passou, a mulher dele ficou grávida de um hominho para, como é que fala? Substituir no trono. Então ele ficou felicíssimo. O menininho cresceu, ele lembrou do livro de novo. Aí foi abrir a segunda página, no momento de felicidade. Estava lá, tudo passa. Então tudo na vida passa. Então, é um grande ensinamento que eu tive na minha vida, é que tudo vai passar. Porque falar da minha irmã é muito difícil, porque eu sei que ela vai passar, mas o nosso amor o amor não passa. Então essa dor que eu sinto hoje é o amor, porque tudo vai passando. Então a minha doença, as dificuldades é diária, vai ter as dificuldades, mas vai passar. Então isso, essa é a vida, essa é a nossa vida. Eu acho que podia até finalizar, porque hoje, com a doença de Parkinson, procuro viver todo dia como se fosse o meu último dia. Tenho aprendido muito nesses últimos anos, é o que eu falei. Por mais que tenha planejado a minha vida, ela mudou totalmente em 2 dias. Em 2 dias que eu falo o seguinte, eu estava trabalhando, de repente eu entrei com atestado e aposentei. Aí você fala assim, como é que você preparou para aposentar? Não preparei nada na minha vida mudou. Eu pedalava 200 km por semana, corria 60 km por semana, de repente acabou tudo. Acabou tudo. E como é que você vive? Eu vivo, eu quero viver, eu quero vida. Eu tenho minha filha de 18 anos, eu tenho minha esposa, eu tenho minha família. Eu tenho meus pais, eu tenho minha irmã, meu irmão. Então eu continuo sendo esse exemplo de superação. Sempre fui e você. Então isso que me dá força. Então, isso é vida, isso é vida. Dar uma vida para mim é isso. É uma passagem que tem que ser vivida e vivida intensamente. Muito obrigado, Ariane. Paulo Márcio, a Escola Judicial, em nome do TRT de Goiás, te agradece imensamente pelos seus valiosos depoimentos. E você pode ter certeza, você ficará para sempre na memória do nosso tribunal. Obrigado. O tribunal tem muita admiração, muito respeito e muito carinho por você. Eu sei disso, graças a Deus. É o que eu falei,
Eu nunca plantei esperando colher dessa forma, mas eu plantei e colhi assim, colhi bem, sem muito... Você participou de todo o meu processo, você está desde 93, né? 93. Então você me acompanhou durante minha vida no tribunal. Você sabe quem é o Paulo Márcio, né? Então Paulo Márcio é esse. Eu sou extremamente agradecido a vocês, aos juízes, a todo o corpo, né, do tribunal, servidores e juízes. Muito obrigado. Obrigada também.